Legal, bacana, bacana. Tá legal? Olha aí, ela liga a câmera. O mais legal do nosso sarau é que ela ligou a câmera comigo lá. Isso é muito legal, porque a Rede Globo sempre liga, ó, não, já botou na lapela o negócio e tal. Então aqui não. Ela ligou o sarau comigo lá. E aí, ó, mais um erro. Deixa eu ver se eu liguei ali o gravador digital, porque aí vai ser muito bom pro YouTube. Deixa eu ver aqui. Pô, isso é legal, ó. Faz a crítica, entra aí, critica a gente. Muito importante sua participação. Você que via CBN, eu via. Você está entendendo? Cabelinho branco aqui, assisto há muito tempo mídias brasileiras, faço um relatório lendo 50 veículos de mídia, blá, sou famoso por isso. Tem 1000 coisas assim, tá? Esse cara, que está aqui com a gente agora, eu não vou falar primeiro do livro dele, ele veio falar do livro dele, A Liberdade Amarela e Inconversível, mas eu vou falar primeiro de uma coisa que ele fez absolutamente rara, que eu queria perguntar sobre isso. Existe uma frase no mundo que se chama pontualidade britânica, tá certo? Mas isso lida com os ingleses, né? O brasileiro como é que é? A gente manda uma carta, manda mensagem, fala, ó, 16h45, o sarau começa e tal, e o brasileiro, ele chega às 17, 18, 18h30, chega falando, entra no meio, passa na frente da câmera, quando vê que não é Rede Globo, que essas coisas todas e tal. Beleza. Esse camarada, eu entrei em contato com ele há 2 semanas atrás, 2. Ele tinha um evento no sábado, um evento no outro sábado, mas ele marcou para esse sábado, mas há 2 semanas atrás. E eu não precisei enviar correspondência nenhuma, lembrando a ele sobre o compromisso. Ou seja, é um homem que tem agenda, é um homem que cumpre com suas obrigações, com aquilo que ele agenda. Então eu queria te perguntar sobre isso. André, primeiro bem-vindo aqui ao sarau do Anand Hall, que é o meu nome, obviamente que eu boto meu nome para poder divulgar, porque além de jornalista eu sou artista, então é muito importante quando você não tem apoio da mídia tradicional, você buscar todos os veículos para divulgar o seu trabalho. Mas eu sou jornalista para poder viver, né? Que a arte e cultura ela é sazonal. Né? Você devia ser internado no hospício. Você marcou uma coisa na sua agenda 2 semanas atrás, chegou no horário. Como é que você convive no nosso país sendo um homem que cumpre sua agenda? Anand, boa tarde a todos. Eu procuro ser profissional. Para mim, literatura, apesar de eu não... um negocinho aqui. Tá aqui? Tá bom. Beleza. Esse é dos antigos, tem que ligar. Beleza. Eu, apesar de não ver de literatura, porque é impossível se ver de literatura nesse país, eu procuro levar a literatura de uma forma profissional. E eu procuro ser profissional nas coisas que eu faço, não apenas como jornalista, mas como escritor também. Então, se o compromisso está marcado para as 5 horas, vamos chegar às 5 horas. Se o anfitrião marcou às 5 horas, é porque tem toda uma programação contando que você chegue às 5 horas. Eu chego às 5 horas. Se fosse às 6, eu chegava às 6, às 4, eu chegava às 4. Mas você deve sofrer muito, por exemplo, em eventos festivos. Uma festa, a pessoa diz, olha, é 21 horas, aí você chega às 23. Ou você diz assim, não, vou chegar às 21. Inclusive na Europa, eu estive agora em Montreux, e a gente marcou um evento, então, 21 horas às 23. Tem um compromisso que eles... É igual minha casa. Minha casa é das 17 às 22. Porque, além de te entrevistar, eu gostaria de te conhecer, de me tornar amigo teu, de que você fizesse parte do meu ciclo de amizades, de festas, de eventos. Então, esse outro gap, depois da transmissão, você entende? O que é? É exatamente trazer você para o nosso ambiente, na nossa casa. Né? Então, você não sofre nessa parte social? Eu começo sofrendo em casa. Eu sou casado e tenho 3 mulheres, tenho 3 filhas. Né? Imagina só o atraso que não é para sair de casa, né? Para cumprir os compromissos. Não, eu procuro administrar isso. Por exemplo, numa festa, quando é uma festa, quando não tem, digamos assim, esse caráter assim, como o teu evento aqui, que para mim é uma coisa profissional. Quando é uma festa, sabe, marcou 8h30 e tal, eu chego a 9h15, que também é ruim abrir festa, né? Você chegar, abrir a festa também encerrar a festa é legal, ser o último a sair às vezes é legal, mas chegar primeiro. Mas quando a coisa tem esse caráter assim mais profissional e tal, eu procuro realmente cumprir. Passando disso,
É quase que você me deu um gancho jornalístico incrível. Eu tenho 3 mulheres, eu já falo, pô, biganismo. Não, mas aí não, filhas e tal, essas coisas. Passando disso, você parece que me disse agora que você está vivendo de literatura, é isso? Não, você falou de literatura. Com certeza não. Né? Certo, e você foi, ou é, não sei, muito famoso na área do jornalismo. Eu assisti você muito na CBN, você me revelou antes na Band News, eu acho que não assisti. Essa foi a última empresa que eu trabalhei. Tá? E hoje você trabalha onde? Eu estou parado, eu estou me dedicando a... Quer dizer, parado em relação ao jornalismo. Eu mantenho meu blog com algum cunho jornalístico, enfim, pode falar? Claro, pode falar tudo. andreasgils.com.br/blog. Lá eu dou às vezes um cunho jornalístico, eu misturo muito jornalismo com literatura, né, que são as duas coisas que eu sei fazer, mas aquela vivência diária de redação, dessa aí eu já estou afastado há algum tempo, 1 ano e meio mais ou menos, me dedicando a projetos aí pessoais, estudando e tal. Estou querendo voltar, estou começando já a pensar em voltar e tal, mas até então eu estou parado. Antes de falar do teu livro, que é um motivo fundamental, mas a gente vai fechar com 14, aí volta mais 14, a gente vai ter tempo, graças a Deus a internet é tranquilo, se tiver dinâmica a nossa entrevista, o nego vai entrar mais, eu peço para você, Agnes, que digite sempre André Just, bota esse nome, que é um nome que muita gente conhece, bote CBN, bote Band News e tal. Bom, vamos falar um pouco de jornalismo. Você trabalhou para empresas e agora você me deu um gancho que na semana passada eu falei do vinho que eu estava bebendo, como eu falei agora, e você falou, pode falar o blog, você entende? No jornalismo, por exemplo, quando uma pessoa leva um disco, quando uma pessoa leva um livro, quando uma pessoa ela fez uma camisa inovadora e de uma empresa X, ela não pode falar como é que é essa questão do jornalismo, só para que a gente possa entender, na internet é tudo livre. Tá certo? A gente pode falar palavrão. Outro dia eu estava dizendo aqui, fiz uma apologia da punheta. Você está entendendo? Então o que acontece? A internet é outra coisa. Tá? Como é que é o jornalismo para que o público lá, aquele menino, aquela pessoa mais velha, a pessoa jovem, mediana, velha, que quer atuar na área do jornalismo, fala um pouco sobre jornalismo, você que tem essa experiência, essa bagagem, não só sobre a parte de jabá ou de merchandising ou sei lá o que, mas tudo. Olha, bem, eu nunca fiz jabá, eu nunca entrevistei ninguém, nunca veiculei uma informação no ar cujo o interesse único fosse o interesse público. Eu nunca entrevistei ninguém com algum motivo pessoal. Se eu levo em todos os programas os quais eu apresentei, todas as pessoas os quais eu entrevistei, sendo políticos, cantores, empresários, escritores, médicos, se eu os entrevistei foi unicamente porque eles tinham alguma coisa de importante para passar para o meu público. Eu nunca me beneficiei de nada. Vivi do meu salário, sabe, todos esses anos, enfim, já são 23 anos de profissão, já chegando a 24. Então só um minutinho, o jabá é quando o jornalista se beneficia de uma entrevista. Não só o jornalista, enfim, outras pessoas envolvidas, né, com o meio da comunicação. Você falou, quando leva um disco lá, pode falar do disco, pode levar... Bem, se eu estou levando o Anand Rao lá e lançou um disco, mas é óbvio que ele tem que falar. O disco é informação. Da mesma forma como eu vou falar daqui a pouquinho do meu livro, o cantor, o músico, o escritor, ele vai lá falar do trabalho dele. Eu quero que isso fique bem gravado, porque aquilo ali é informação. O fulano está lançando o disco. Aquilo ali é a informação. E eu nunca ganhei nada e nunca pedi nada para divulgar o trabalho de ninguém. Então, para dizer que nunca ganhei nada, sabe, às vezes muita gente estava lançando disco, estava lançando livro, ia nos programas que eu apresentava, que nunca foram meus, sempre foram das emissoras nas quais eu trabalhei, iam lá e, claro, me davam de cortesia o CD. Ganhei muitos CDs, ganhei muitos livros bons, ótimos, CDs maravilhosos, ganhei muitas coisas ruins também. Mas nunca passou disso, entendeu? Da cortesia. E nunca condicionei nenhum brinde. No Natal a gente sempre ganha agenda, garrafa de vinho. São aqueles presentes assim bem, sabe, bem apenas simbólicos, muito mais simbólicos do que pelo valor. E eu não condicionei nada a nada, ao meu trabalho. Meu trabalho é independente disso. O que importa para mim é a notícia. O cara é a notícia, o cara tem o que falar, então eu vou falar com ele. Se ele me trouxer nada, se ele me der nem um muito obrigado,
Não nem aí, ele veio... Então ele falou dessa parte, né? Você já viu que ele é um jornalista íntegro. Mas ele também deixou no ar que ele é assim, né? Então toda classe tem os bons e os diferentes. Agora, a outra questão que eu queria perguntar para você, garotão, garotinha, meninão, velhão, mediano, que está sendo assessor de imprensa, tá? Você que manda, eu sou, tá? Eu fiz assessoria de imprensa há vários anos, eu tive uma coluna do Correio Brasiliense rapidinho, que o nome é Paulo, esqueci o nome dele. Ele era editor da Caderno de Cultura, abriu uma coluna para mim sobre arte alternativa, isso há anos atrás, eu acho que eu ainda tinha cabelo preto. Você está entendendo então? O que acontece? Semana passada. Então eu queria falar assim, ó, para você. Agora ele vai falar sobre os releases que ele recebe, que são inúmeros. Como é que você, assessor de imprensa, conquista uma pauta? Talvez ele vai dizer, se seu release é notícia, tem gancho, você tem a pauta. Se não, não adianta. Sobre o release que você redige cheio de adjetivação, elogiando o seu cliente, deixa ele falar um pouquinho na visão do jornalista, que vai voltar para o jornalismo. Será onde é que ele será que vai estar? Numa editoria, às vezes, pela bagagem que ele tem, ele vai estar sempre em editorias de peso. Tá? Então, fala sobre isso, André. Olha, o release é uma coisa que ela tem que ser, ele é um elemento, né, de divulgação que ele tem que ser muito bem direcionado, entendeu? Eu acho que é perda de tempo você pegar um release e espalhar um release à torto e à direito, porque provavelmente o teu retorno vai ser muito pouco, vai ser muito pequeno. Porque é o seguinte, eu, dentro da emissora que eu trabalho, dentro do jornal que eu esteja trabalhando, eu tenho uma determinada necessidade. Talvez o que você queira me vender pode servir para uma outra emissora, para um outro jornalista, mas não para mim. Então essa coisa de pegar e espalhar o release, esperar e achar que vai ter retorno, não. Trabalho de assessoria de imprensa, eu particularmente não tenho muita experiência em assessoria de imprensa. Eu trabalhei pouco em assessoria de imprensa, tive algumas experiências, mas eu tenho a minha experiência de assessoria de imprensa é de receber material da assessoria de imprensa. E, cara, é o seguinte, um jornalista, um editor, chefe, ele recebe, da hora que ele chega até a hora que ele sai da redação, ele recebe 850 e-mails. Então, sabe, ele não vai abrir todos os e-mails, entendeu? Não vai abrir muito pouco. Olha aí, nós vamos continuar essa conversa na área de jornalismo. Depois, eu acho que a gente vai ter mais uns 2 blocos de 15 minutos, porque eu vou explorar ele, porque eu sou exatamente o assessor de imprensa. E ele é exatamente o jornalista de redação. Então nós vamos bater um papo mais sobre isso, tá? Para esclarecer você que está estudando jornalismo. Avisa aí a Agnes Regina, digita isso, estudante de jornalismo. Temos um debate entre assessor de imprensa e jornalista de redação no sarau do Alan de Hall, tá certo? Aí vá na fanpage, tá? Então, gente, só um minutinho, por quê? No Ustream, você consegue fazer o upload antes de 15 minutos para o YouTube, rapidinho. Aqui no SoundCloud, você consegue fazer o upload rapidinho. Mas se a gente ficar com o negócio de 30 minutos falando aqui, a gente não consegue. Eu vou fazer o seguinte, se o André tiver tempo, tá? Eu vou botar ele nesse próximo bloco, porque a gente não pode perder o gancho do assessoria de imprensa e jornalismo. Aí eu boto uma música depois dos 15 minutos dele, e ele volta, porque a rede, ela tem isso. Vai e vem, você entra e sai, entra e sai, entra e sai. Então, se você está curtindo o André, eu quero te manter aí. Né? Eu não quero que você vá embora. Você está entendendo? Então, eu vou tentar fazer uma brincadeira assim, botar uma música no meio com a Marla e o JP, eu não sei o que eles vão fazer, eles vão estar livres para fazer o que eles quiserem, e eu também, que eu estou muito doido hoje. Você está entendendo? Vou fazer um monte de coisa. Então, o que acontece? Daqui a pouquinho nós vamos continuar esse papo para quem é estudante de jornalismo, quem está se formando, quem não sei o quê. É uma chance única. Tá? E depois a gente vai falar desse livro aqui. Tá? Você está em plano geral, um pouco longe, você não deve estar vendo o título do livro, mas no YouTube eu vou botar o título do livro e tal. Por quê? Porque a gente não conseguiu vincular, conectar ainda a webcam. Porque, sabe, eu sou músico e jornalista, eu não sou cineasta e nem cinegrafista e o cacete. Mas eu estou me virando para divulgar arte e cultura, eu estou me virando para divulgar tudo que eu posso. Quantos minutos tem, Agnes? 14. 14, então vamos parar.